Já se passaram mais de 20 anos desde o trágico falecimento da princesa Diana, mas sua memória ainda ocupa um lugar especial no coração de milhões de pessoas. Para seus filhos, o príncipe William e o príncipe Harry, a perda da mãe em uma idade tão jovem moldou suas vidas de maneiras que não podemos imaginar. Enquanto Harry tem falado abertamente sobre suas dificuldades, William tem mantido sua dor para si mesmo até agora. Recentemente, o príncipe William falou sobre como a morte de Diana o impactou, relembrando a intensa dor que sentiu quando era um garoto de 15 anos e como continua carregando o legado dela até hoje. Suas palavras nos dão uma rara visão das lutas pessoais de um homem que nasceu em uma vida de deveres, mostrando a incrível força que ele precisou para seguir em frente após uma perda tão dolorosa. Imagine ser dois garotos que perdem a pessoa mais importante de suas vidas enquanto o mundo assiste. Em 31 de agosto de 1997, tudo mudou para William e Harry. Com apenas 15 e 12 anos, eles perderam a mãe, a princesa Diana, em um acidente de carro devastador. Perder um dos pais é algo inimaginável para qualquer criança, mas para eles foi ainda mais difícil devido à constante atenção do público e à falta de apoio emocional da família real. Como o mais velho dos dois, William tentou carregar o fardo como um adulto, mas a dor deixou cicatrizes duradouras. Uma das coisas mais dolorosas que ele compartilhou foi seu arrependimento pela última conversa que teve com Diana. Ela ligou para saber como estavam seus filhos, mas William e Harry, ansiosos para voltar a jogar, apressaram-se em atender a ligação. Mais tarde, William admitiu ter sentido uma culpa enorme por ter interrompido a conversa, constantemente assombrado pelas hipóteses que surgem com a perda repentina. Quantos de nós já desejamos ter apenas mais um momento com alguém que perdemos? Para Harry, a tristeza se manifestou de forma diferente. Ele admitiu que se fechou emocionalmente após a morte de Diana, uma forma de lidar com a situação que o assombraria mais tarde. Em entrevistas, ele revelou que só chorou uma vez durante o funeral de sua mãe. Durante anos, ele enterrou sua dor, tentando viver de acordo com o padrão da realeza de manter a rigidez. Mas esconder suas emoções só levou a graves problemas de saúde mental. Foi somente aos 20 e poucos anos, quando procurou terapia, que ele começou a confrontar a dor que havia enterrado por tanto tempo. Harry chamou o processo de transformador, ajudando-o a entender seus sentimentos e a se curar do trauma. A abordagem tradicional da família real de contenção emocional tornou as coisas mais difíceis para os irmãos. Falar sobre o luto não era algo incentivado, muito menos permitido. Isso fez com que William e Harry tivessem que lidar com suas emoções sozinhos. Seu pai, o príncipe Charles, concentrava-se em seus deveres reais, deixando pouco espaço para atender às necessidades emocionais de seus filhos. Essa falta de apoio criou mais tensão em seus já frágeis laços familiares. Para William, essa experiência moldou a maneira como ele cria seus próprios filhos. Ele assumiu a missão de quebrar o ciclo de distância emocional, garantindo que seus filhos cresçam em um ambiente aberto e de apoio. Na noite de 30 de agosto de 1997, Paris, a cidade das luzes, transformou-se em uma cidade de sombras. O que parecia ser uma noite normal para a princesa Diana e seu companheiro, Dodi Al-Fayed, tomou um rumo trágico que abalaria o mundo. O casal havia passado o dia juntos, aproveitando as férias em Paris e se hospedando no luxuoso Hotel Ritz, que pertencia à família de Diana. Porém, nas primeiras horas do dia 31 de agosto, aconteceria um desastre que mudaria suas vidas para sempre. Para evitar o crescente enxame de paparazzi do lado de fora do hotel, Diana e Dottie decidiram sair pela saída dos fundos. Elas entraram em um Mercedes-Benz preto, dirigido por Henry Poe, o vice-chefe de segurança do Ritz, com o guarda-costas de Dottie, Trevor Rhys-Jones, também no carro. Infelizmente, nem Diana nem Dottie usavam cintos de segurança. Um detalhe que assombraria a história mais tarde. Quando o carro saiu em disparada, um grupo de fotógrafos em motocicletas o perseguiu, desesperados por fotos do casal. Em uma tentativa de despistá-los, Henry Poe dirigiu em velocidades perigosamente altas pelo túnel Pont de l'Alma. Por volta das 12h23, o carro perdeu o controle,
bateu em um pilar e se chocou. O impacto foi catastrófico. Dottie e Henry Poe morreram na hora e Diana, gravemente ferida, foi levada às pressas para o hospital. Tragicamente, ela faleceu poucas horas depois. Trevor, o único sobrevivente, sofreu ferimentos graves e tem pouca lembrança do evento. Como alguém tão amado como Diana pôde ter um destino tão trágico? O papel dos paparazzi no Mirror. Acidente tem sido um tópico de debate há anos. Testemunhas afirmam que os fotógrafos estavam tirando fotos ao redor dos destroços em vez de oferecer assistência, o que apenas alimentou a indignação pública. Esse comportamento intensificou o escrutínio sobre a perseguição implacável da mídia que Diana enfrentou durante toda a sua vida. Alguns argumentam que os paparazzi foram diretamente responsáveis pelo acidente, mas a investigação oficial concluiu que a direção imprudente e a intoxicação de Henry Poe foram as principais causas. Mas será que Henry Poe foi realmente o culpado? Ou será que a história é mais complexa? A controvérsia gira em torno dos níveis de álcool no sangue dele na noite do acidente. Os relatórios toxicológicos revelaram que ele estava muito intoxicado, com níveis de álcool 3 vezes acima do limite legal. Essa conclusão levou os investigadores a acreditar que seu julgamento prejudicado teve um papel significativo no acidente. Entretanto, com o passar dos anos, essa conclusão foi questionada. As imagens do circuito interno de televisão do Hits naquela noite mostraram Henry Poe caminhando e interagindo sem sinais aparentes de intoxicação. Sua família e alguns especialistas contestaram os resultados do exame toxicológico, levantando preocupações sobre possíveis erros ou adulterações. Além disso, foram encontrados níveis excepcionalmente altos de monóxido de carbono no sangue de Poe, aumentando ainda mais o mistério. Alguns teorizaram que as amostras poderiam ter sido contaminadas, enquanto outros sugeriram que se tratava de uma tentativa deliberada de transferir a culpa. Será que um homem que parecia tão tranquilo diante das câmeras poderia realmente ter sido tão imprudente ao volante? As perguntas ainda persistem e a verdade continua sendo elusiva. Os relatos de testemunhas oculares apenas acrescentaram mais camadas ao mistério. Várias testemunhas afirmam ter visto um Fiat Uno branco no túnel no momento do acidente, e vestígios de tinta branca foram encontrados mais tarde no Mercedes destruído. Isso levou à especulação de que o Fiat poderia ter colidido com o carro de Diana, contribuindo para o acidente. Apesar das investigações minuciosas, nem o motorista nem o veículo foram identificados de forma conclusiva, deixando esse detalhe obscurecido pela incerteza. A resposta da emergência ao acidente também levantou dúvidas. Os relatórios indicaram que demorou mais de 40 minutos para que Diana fosse retirada dos destroços e transportada para o hospital. Quando os bombeiros chegaram, Dottie e Henry Poe já haviam sido declarados mortos e Diana estava em estado crítico. Mais tarde, um bombeiro que estava no local afirmou que as últimas palavras de Diana foram: "Meu Deus, o que aconteceu?" Apesar das tentativas de salvá-la, incluindo uma cirurgia de emergência, Diana sucumbiu tragicamente aos ferimentos às 4 horas da manhã. Sua morte deixou o mundo de luto pela manhã e desencadeou inúmeras teorias de conspiração que persistem até hoje. Mesmo depois de todos esses anos, as perguntas ainda persistem. Foi realmente apenas um acidente? Ou houve algo mais? Desde o impacto devastador de sua morte sobre seus filhos pequenos, até os mistérios que ainda cercam aquela noite em Paris, a história de Diana continua a repercutir. O príncipe William e o príncipe Harry compartilharam abertamente seu luto, ajudando a estimular conversas cruciais sobre saúde mental e os efeitos duradouros da perda. Enquanto isso, as questões não resolvidas sobre o acidente servem como um forte lembrete das complexas pressões e perigos que acompanham a vida pública. O legado de Diana como a princesa do povo continua vivo, não apenas por meio de seu trabalho humanitário, mas também por meio de seus filhos, que deram continuidade à sua missão, defendendo as causas que lhe eram caras. Embora a dor de sua perda nunca desapareça completamente, sua influência permanece forte, garantindo que ela nunca será esquecida. A princesa Diana pode não estar mais entre nós, mas seu legado de compaixão
resiliência e bondade continua mais poderoso do que nunca. Um dos aspectos mais comentados do acidente foi o túnel Ponda Lauma, com muitos acreditando que ele pode ter entrado em contato com a Mercedes de Diana. Apesar das extensas investigações, o Fiat e seu motorista nunca foram identificados, gerando ainda mais especulações de que esse não foi um acidente comum. Para aumentar a intriga, há uma carta que Diana escreveu meses antes de sua morte para seu ex-mordomo, Paul Burrell. Nesse bilhete manuscrito, ela expressou seu medo de que alguém pudesse mexer nos freios de seu carro para orquestrar um acidente que poderia levá-la à morte. Essa premonição assustadora apenas alimentou as teorias da conspiração que continuam a cercar sua morte prematura. A sinistra previsão de Diana, muitas vezes chamada de bilhete de morte, levou muitos a acreditar que ela suspeitava que um crime poderia estar envolvido em sua morte. Você consegue imaginar viver com o medo constante de que sua vida possa estar em perigo e, tragicamente, descobrir que estava certo? A investigação francesa sobre o acidente levantou ainda mais questões. Por exemplo, por que certas evidências, como as imagens das câmeras de segurança do túnel, não estavam disponíveis ou foram consideradas inutilizáveis? A lenta resposta da emergência também foi examinada, com algumas pessoas sugerindo que Diana poderia ter sobrevivido se tivesse recebido ajuda médica mais cedo. Embora as explicações oficiais tenham apontado para a natureza caótica do acidente, os céticos argumentam que pode ter havido algo mais sombrio em jogo. Outra reviravolta na história foram os rumores sobre a suposta gravidez de Diana e seu possível noivado com Dodi Al-Fayed. Embora os amigos íntimos e a família de Diana tenham negado essas alegações, o pai de Dodi, Mohammed Al-Fayed, foi enfático ao afirmar que o casal estava prestes a anunciar seu noivado. Ele chegou ao ponto de dizer que a gravidez de Diana poderia ter representado uma ameaça a certas instituições poderosas, o que o fez acreditar ainda mais em uma conspiração. Será que há alguma verdade nessas teorias, ou elas são simplesmente o resultado de um mundo que não quer deixar de lado sua amada princesa do povo? Para a família real, a morte de Diana não foi apenas uma perda pessoal, foi um momento de acerto de contas. Seu falecimento prematuro forçou a monarquia a confrontar suas próprias tradições e o impacto emocional de uma tragédia como essa. O mundo lamentou coletivamente, mas um dos momentos mais pungentes foi quando os príncipes William e Harry caminharam atrás do caixão de sua mãe. A decisão de fazê-los participar de tal exibição pública gerou um debate acalorado. Com apenas 15 e 12 anos de idade, os meninos foram colocados sob os holofotes no momento mais sombrio de suas vidas. Alguns elogiaram o fato como um tributo adequado a Diana, mas outros o criticaram como um espetáculo emocionalmente desgastante. Até mesmo o príncipe Harry admitiu mais tarde que nenhuma criança deveria ser convidada a fazer algo assim, descrevendo-o como uma experiência profundamente dolorosa. Foi um momento de união para a monarquia? Ou revelou uma falta de sensibilidade? A morte de Diana também causou tensões na família real, especialmente entre o príncipe Charles e seus filhos. Muitos viram Charles como emocionalmente distante, com sua atenção aparentemente mais voltada para os deveres reais do que para apoiar seus filhos em luto. Para William e Harry, essa ausência de apoio emocional apenas aprofundou a dor da perda da mãe. William, que sempre se sentiu protetor em relação a Harry, carregou grande parte do fardo emocional após a morte da mãe, enquanto Harry admitiu ter reprimido sua dor por anos. O casamento conturbado de Diana com Charles já havia lançado uma longa sombra sobre a vida da família. O rompimento público de seu relacionamento, marcado pela infidelidade de ambos os lados, afetou tanto William quanto Harry. As entrevistas sinceras de Diana sobre suas dificuldades, especialmente seus comentários sobre o relacionamento de Charles com Camilla Parker Bowles, deixaram uma impressão duradoura em seus filhos. Eles foram forçados a lidar com as complexidades da vida pública e privada de seus pais, que muitas vezes estavam em conflito. Como uma família se cura quando suas lutas mais íntimas são expostas para o mundo inteiro ver? Essa pergunta permaneceu no centro da jornada de William e Harry.
Apesar da dinâmica familiar tensa, o compromisso de Charles com seus deveres reais nunca diminuiu. Alguns viram sua abordagem como fria, priorizando o protocolo em detrimento das necessidades emocionais de seus filhos, enquanto outros argumentaram que ele estava fazendo o que achava melhor para manter a estabilidade dentro da monarquia durante um período de crise. Será que o estoicismo de Charles foi mal compreendido? Em um momento de crise, será que o estoicismo de Charles foi mal compreendido? Ou seria um reflexo da incapacidade da família real de se adaptar a um mundo em transformação? Nos últimos anos, tanto William quanto Harry se tornaram defensores poderosos da saúde mental. Suas reflexões sinceras sobre suas lutas ajudaram a chamar a atenção para um assunto que sempre foi tabu, marcando uma mudança significativa na postura tradicional da família real. Os dois irmãos, profundamente afetados pela trágica perda da mãe, optaram por romper com a cultura de contenção emocional com a qual cresceram. Em vez disso, eles agora apoiam abertamente a conscientização sobre a saúde mental e incentivam outras pessoas a procurar ajuda sem vergonha. A decisão deles não só repercutiu em milhões de pessoas no mundo todo, mas também foi um exemplo inspirador de vulnerabilidade e força. Imagine crescer em uma das famílias mais poderosas do mundo e, ainda assim, sentir-se completamente sozinho em sua dor. Para William e Harry, essa foi a realidade deles após perderem a mãe. Para William, a jornada para se tornar um defensor da saúde mental começou com o reconhecimento de suas próprias dificuldades. A perda de Diana, quando ele tinha apenas 15 anos, deixou uma profunda cicatriz emocional. Durante anos, William reprimiu seus sentimentos, seguindo a tradição da realeza de manter a rigidez. Mas à medida que amadurecia, ele percebeu que reprimir suas emoções não era sustentável. Em entrevistas, ele contou como o peso de sua dor afetou sua saúde mental, especialmente quando assumiu mais responsabilidades na monarquia. O ponto de virada de William ocorreu quando ele decidiu procurar terapia, uma decisão que ele creditou abertamente como um divisor de águas na compreensão e no gerenciamento de suas emoções. Essa foi uma grande mudança para alguém em sua posição. Ao procurar ajuda, ele não apenas contrariou as normas da realeza, mas também mostrou que mesmo aqueles que ocupam os mais altos cargos públicos não estão imunes a problemas de saúde mental. Por meio da terapia, William começou a processar o trauma da perda de sua mãe e aprendeu maneiras mais saudáveis de lidar com as pressões da vida pública. E se as tradições destinadas a protegê-lo estivessem, na verdade, impedindo-o de se curar, para William, abraçar a vulnerabilidade era o único caminho a seguir. O caminho de Harry para a defesa da saúde mental seguiu uma trajetória semelhante, mas à sua maneira. Com apenas 12 anos de idade quando Diana faleceu, a dor de Harry foi agravada por sua incapacidade de expressar suas emoções abertamente. Ele disse que durante anos se sentiu completamente entorpecido. Ao contrário de William, que procurou terapia mais cedo, Harry passou quase 2 décadas enterrando suas emoções. Foi somente aos 20 e poucos anos que ele finalmente começou a confrontar a profundidade de sua dor, desencadeada por uma série de colapsos emocionais que o forçaram a enfrentar sua saúde mental. Harry sempre falou sobre o poder transformador da terapia, explicando em entrevistas como ela o ajudou a enfrentar a dor e a raiva não resolvidas que ele carregava desde a infância. Uma de suas confissões mais impressionantes é que ele só chorou uma vez após a morte da mãe, no funeral dela. Durante anos, ele tentou bloquear a dor, uma decisão da qual agora se arrepende profundamente. A terapia lhe deu as ferramentas para se reconectar com suas emoções e o ajudou a entender que pedir ajuda é um sinal de força, não de fraqueza. Durante anos, Harry carregou o peso da dor não expressa, mas a terapia o ajudou a se reconstruir. Os dois irmãos têm se manifestado sobre como a abordagem tradicional da família real, em relação às emoções, moldou seus primeiros anos de vida. A monarquia britânica há muito tempo é associada ao estoicismo e à contenção emocional, uma filosofia enraizada em seus papéis públicos. Desde pequenos, esperava-se que William e Harry mantivessem a compostura mesmo diante de uma tragédia pessoal.
A imagem pública de força, muitas vezes, era feita às custas de seu bem-estar emocional. William descreveu essa expectativa como profundamente prejudicial, explicando que por muito tempo ele se sentiu desconectado de seus próprios sentimentos. Harry tem sido ainda mais crítico em relação a essa cultura, especialmente no que se refere à sua própria jornada de saúde mental. Ele falou abertamente sobre a falta de apoio que sentiu de sua família durante suas lutas, enfatizando como o ethos de silêncio e resistência da família real muitas vezes o fez se sentir isolado. Por outro lado, sua decisão de procurar terapia e depois falar publicamente sobre isso foi um ato de rebeldia contra o próprio sistema em que foi criado. Romper o silêncio não foi apenas uma questão de cura para Harry. Tratava-se de redefinir o que significa ser da realeza no mundo moderno. Em 2016, ele e seu irmão, William, juntamente com Kate Middleton, lançaram a campanha Heads Together. O objetivo era normalizar as conversas sobre saúde mental, quebrar o estigma associado à doença mental e incentivar as pessoas a procurar ajuda. Por meio de aparições públicas, entrevistas e colaborações com instituições beneficentes de saúde mental, William e Harry trabalharam incansavelmente para aumentar a conscientização e melhorar a acessibilidade ao apoio à saúde mental. Para William, esse trabalho é profundamente pessoal. Como pai, ele expressou seu desejo de criar seus filhos em um ambiente mais favorável, emocionalmente do que aquele em que viveu. Ele quer que seus filhos se sintam à vontade para falar sobre seus sentimentos e pedir ajuda quando necessário. Esse compromisso reflete seu objetivo mais amplo de quebrar o ciclo de supressão emocional que há muito define a família real. Harry também levou sua defesa para um palco global. Seu trabalho com organizações de saúde mental, incluindo a Invictus Games Foundation, destacou a importância da saúde mental para os veteranos e suas famílias. Mais recentemente, Harry e sua esposa, Meghan Markle, deram continuidade a essa missão por meio da Archewell Foundation, que prioriza iniciativas de saúde mental como um de seus principais pilares. Um dos aspectos mais poderosos de sua defesa é a disposição de compartilhar suas vulnerabilidades. Ao falar abertamente sobre suas dificuldades, eles desmantelaram a ideia de que procurar ajuda é um sinal de fraqueza. Suas histórias inspiraram inúmeras pessoas a enfrentar seus próprios desafios de saúde mental e a buscar apoio. O foco de William na intervenção precoce e a ênfase de Harry no poder transformador da terapia se complementam, criando uma forte narrativa de esperança e resiliência. Apesar de compartilharem a mesma missão, suas abordagens são diferentes. A defesa de Williams geralmente destaca a importância da prevenção e da criação de comunidades de apoio. Seu trabalho por meio de iniciativas como a Shout, uma linha de texto para crises que ele ajudou a lançar, ressalta seu compromisso de fornecer apoio imediato aos necessitados. Harry, por outro lado, se baseia mais em sua jornada pessoal para se conectar com outras pessoas. Sua disposição em compartilhar experiências profundamente pessoais, como sua luta contra a ansiedade e os ataques de pânico, fez dele uma figura compreensível para muitos. O contraste entre sua defesa e a postura tradicional da família real é impressionante. Por gerações, a monarquia tem priorizado o dever e as aparências em detrimento do bem-estar pessoal. A disposição de William e Harry de desafiar essas tradições seculares e falar a verdade reformulou a conversa sobre saúde mental, tanto na família real quanto fora dela. A decisão de William e Harry de priorizar a saúde mental representa uma mudança geracional que desafia essas normas. Ao discutirem abertamente suas dificuldades, eles não apenas redefiniram seus papéis na família real, mas também deram um exemplo a ser seguido por outras pessoas ao continuarem seu trabalho. A defesa de William e Harry serve como um lembrete de que a saúde mental é uma questão universal. Sua disposição para enfrentar a própria dor e compartilhar suas jornadas criou um efeito cascata, inspirando outras pessoas a fazer o mesmo. Ao fazer isso, eles honraram o legado de sua mãe, garantindo que a compaixão e a empatia dela continuem vivas por meio de seu trabalho. Se os príncipes William e Harry podem quebrar tradições seculares para priorizar a saúde mental, o que o impede de dar o primeiro passo para a cura?
Quando as pessoas pensam na princesa Diana, muitas se lembram dela como a princesa do povo. Ela não era apenas uma figura da realeza. Era uma mãe que valorizava profundamente a felicidade, o crescimento emocional e a liberdade de seus filhos. Sua abordagem em relação à paternidade era diferente dos métodos tradicionais frequentemente vistos na família real. O legado de Diana, especialmente na forma como ela criou o príncipe William e o príncipe Harry, continua a inspirar a forma como William está criando seus próprios filhos hoje. Imagine crescer em uma das famílias mais famosas do mundo e ainda sentir que sua mãe o via apenas como seu filho. Não como um príncipe, não como um futuro rei, mas simplesmente como seu filho. Essa era a magia de Diana. Ela quebrou muitas regras da realeza e seu estilo de ser mãe foi uma de suas rebeliões mais notáveis. Enquanto a família real geralmente mantinha um relacionamento formal e distante com seus filhos, Diana estava determinada a criar William e Harry de forma diferente. Ela queria que eles vivenciassem a vida como crianças normais, mesmo que seu status real tornasse isso difícil. Para Diana, isso significava levar William e Harry a parques de diversões, deixá-los comer fast food no McDonald's e até mesmo levá-los sorrateiramente a lugares públicos comuns, como o cinema. Ela acreditava que era essencial para eles entenderem a vida das pessoas comuns. Diana disse certa vez: "Quero que meus filhos compreendam as emoções das pessoas, suas inseguranças, a angústia das pessoas e suas esperanças e sonhos." Um de seus momentos mais emblemáticos como mãe foi levar William e Harry para visitar abrigos de sem-teto e hospitais. Diana queria que eles vissem o mundo além dos portões do palácio. Ela ficou famosa por levar o jovem William a um abrigo para pessoas com HIV/AIDS, um ato inovador na época em que o estigma cercava a doença. Não se tratava apenas de uma sessão de fotos, mas de Diana ensinando aos filhos compaixão e empatia em primeira mão. Já imaginou ser um futuro rei e servir hambúrgueres em um abrigo para sem-teto com sua mãe? Esse é o tipo de lição de vida que Diana deu a seus filhos. Diana também garantiu que William e Harry se sentissem emocionalmente seguros com ela, em uma família conhecida por sua abordagem rígida. Diana incentivou seus filhos a compartilharem seus sentimentos e a falarem abertamente. Ela era a confidente deles, um porto seguro em um mundo que frequentemente exigia perfeição. Sua cordialidade e compreensão deram a eles uma sensação de estabilidade, mesmo durante os períodos turbulentos de seu casamento com o príncipe Charles. Agora pai de 3 filhos, o príncipe William levou adiante muitos dos valores paternos de sua mãe. Assim como Diana, William está empenhado em dar a seus filhos uma infância o mais normal possível, apesar das pressões de criar um futuro rei e viver sob constante escrutínio público. William e sua esposa, Catherine, princesa de Gales, estão concentrados na criação de um lar amoroso e fundamentado. William fala com frequência sobre a importância de dar a seus filhos as ferramentas emocionais para navegar pela vida. Ele acredita no poder das conversas abertas sobre sentimentos, algo que sua mãe lhe ensinou. Ele compartilhou publicamente como a abordagem de Diana em relação à abertura emocional o ajudou a lidar com a perda dela, e como ele quer garantir que seus próprios filhos tenham um espaço onde se sintam ouvidos. Um exemplo comovente é a dedicação de William à conscientização sobre a saúde mental. Como parte de seus deveres reais, ele defendeu campanhas que incentivam as pessoas a falarem abertamente sobre suas dificuldades, incluindo suas próprias experiências. Essa defesa decorre diretamente da influência de Diana, pois ela era conhecida por abordar questões estigmatizadas com coragem e compaixão. William não está apenas criando futuros membros da realeza, ele está criando crianças emocionalmente inteligentes que sabem como falar sobre seus sentimentos. Isso é muito importante para a monarquia. Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhá-lo com alguém que admire a princesa Diana e de se inscrever em nosso canal para receber mais histórias que nos inspiram, emocionam e conectam. Até a próxima vez, mantenham-se compassivos, curiosos e cuidem uns dos outros.